Olá, eu sou a Van e estamos aqui para mais um vídeo semanal da Shang. Tô aqui ainda borbulhando com todas essas travessias recém-feitas e caminhadas. Foram 3 seguidas, né? Então, assim, me dá um um crédito. Foi Caminho da Fé, foi Cristina, Minas Gerais, com 3 dias de trekking. E semana passada, pós-feriado, acabei de voltar de uma travessia de 4 dias na reserva da Joatinga. Então, assim, uma imersão total. Mas hoje eu vou tentar trazer aqui um tema bem focado, né? Um tema direto, uma reflexão curta, para que a gente possa refletir sobre a nossa relação com a vida e com o fluxo natural dela que a gente raramente escuta, né? E eu vou explicar aqui. Então, a nossa relação com o desejo, ela sempre é pautada com uma condição que a gente constrói em relação à vida, né? Uma condição de que as coisas que são mais difíceis são aquelas que a gente valoriza mais, né? Não sei se você já ouviu ou se você já repetiu essa frase. Tudo que é fácil demais a gente desconfia, santo desconfia, enfim, tem várias versões dessa frase e é um pouco disso, né? Então, uma das condições que a gente aprende nessa sociedade, eu tô falando na sociedade de uma forma geral, nessa cultura, então a sociedade, também a nossa cultura familiar, né, que tem uma repetição disso, é que a gente sempre precisa se sacrificar, em que a vida ela é difícil demais. Então, assim, para ter um valor, a gente precisa sempre, né, enfim, ter uma dor junto. Isso, de uma certa forma, também influencia a nossa relação com os nossos desejos, porque a gente acaba também desejando dessa forma. Então a gente deseja aquilo, né, que tem ali toda aquela regra, que seja uma coisa totalmente construída, totalmente controlada, né? E aí a gente se frustra. Então o nosso desejo, ele já carrega também a sua frustração. Afinal, tem esse sacrifício, afinal tem essa dificuldade, que ela é mais valorizada, né, de uma certa forma em todos os âmbitos. E o quanto, de repente, com essas caminhadas, uma das coisas que eu sempre aprendo é o oposto disso, o quanto as coisas elas são fluidas, as coisas simplesmente acontecem. Isso não significa facilidade, né? Afinal, eu tô lá caminhando, né? Eu tô lá, enfim, chegando no limite do meu corpo, mas ao mesmo tempo tem um fluxo natural em que eu consigo permitir ali porque tem uma presença. E aí pensar, como que trazer isso pra vida aqui? Né? Não dá pra isso ficar só numa travessia lá, a gente tem que trazer isso pro dia a dia. Como tornar então o nosso caminho aqui, dia após dia, fluido também. Ou seja, a gente vai ter que deixar, né, os nossos controles, a gente vai ter que deixar muitas vezes as nossas ideias super estruturadas de certo e errado, sabe, essas dualidades que a gente vive, né, tudo isso que a gente coloca como critério. Então a gente vai ter que abandonar muitas ideias para que a gente possa então escutar o fluxo natural das coisas, né, da vida de uma forma geral. E aqui a vida eu tô falando como um reflexo daquilo que tá aí dentro, que tá aqui dentro, né, porque aqui somos nós que nos conduzimos ao longo dessa vida, né? Não tem nada externo ali que tá, enfim, nos induzindo, nos conduzindo, não é nada no fora que eu tô falando tudo de um reflexo daí dentro. Então, quando é difícil demais, é porque de alguma forma nós também somos os nossos obstáculos, né? Tem uma coisa muito legal, e agora que eu lembrei, né, enfim, da cultura hindu, que eu gosto muito, por exemplo, Ganesha, né? Ganesha, na figura ali de Ganesha, ele é o removedor dos obstáculos, mas ele é também aquele que coloca os obstáculos. Então é a mesma coisa, como que somos nós que colocamos os obstáculos e somos nós também aqueles que removemos os obstáculos. Então, quando tá difícil demais, de uma certa forma, talvez a gente tenha que olhar, entender o que tá acontecendo e se de repente aquilo é para ser, né? Muitas vezes a gente fica batendo ali, sabe, martelando num desejo, em algo que não faz sentido, em que de repente a gente precisa só soltar, só abandonar. Então, para conseguir viver, muitas vezes a gente vai ter que abrir mão dessas premissas, daquilo que a gente acredita que é o próprio viver, para que a gente possa escutar, para que a gente possa sentir, então ser conduzido e não ficar conduzido o tempo inteiro, sabe? É uma relação talvez um pouco mais passiva que eu tô trazendo aqui em relação à vida. Claro, eu acho que a gente precisa sempre saber onde a gente quer chegar, a gente precisa sim se colocar de uma forma ativa na vida, só que às vezes a gente tem que escutar também, a gente tem que entender que nem tudo é do jeito que a gente espera, nem tudo, quase nada, né, do jeito que a gente espera. Então a gente precisa aprender e ser um pouco mais flexível com algumas coisas, né, com algumas ideias e tudo mais. Não sei se fez sentido isso pra você, se fez, comenta aqui. Conta pra mim um pouquinho como é que você lida, né, com esse fluxo natural da vida, como é que você lida talvez com esses desejos super estruturados, com uma condição e também como é que você lida com as frustrações disso, que eu tenho certeza que tem frustrações em relação a isso, né, porque toda vez que existe uma expectativa muito grande, a gente vai ter uma frustração e vai ter algo ali que faz com que a gente se mobilize,
né, de alguma forma. Então é isso. Um super beijo e até a próxima semana. Ah, um recadinho. Tem muitas pessoas que estão me procurando, querendo saber sobre a nossa travessia longa do ano que vem, né? Que a gente já até colocou aqui a data, que vai ser no carnaval, que vai ser um trechinho do Caminho da Fé. Um trecho desse que eu fiz, né? Que eu fiz 9 dias, eu vou dividir isso em 2. Então, o primeiro trecho vai ser de 5 dias no feriado do carnaval, de 4 ou 5, vai depender de você, né? Você pode fazer 4 ou você pode fazer 5, se você tiver a quarta-feira livre, por exemplo, então vai ser um pouco flexível nesse sentido, mas a gente não anunciou ainda porque a gente tá com uma certa dificuldade em encontrar um apoio super estruturado da forma como a gente gostaria, né? Lá vem a questão do fluxo natural da vida. Nem sempre é do jeito que a gente gostaria. Nesse feriado do carnaval. A gente conhece pessoas, a gente conseguiu aí contatos que fazem apoio, só que eles não estão disponíveis para o carnaval. Então a gente está pensando numa forma alternativa de proporcionar uma experiência que seja segura para você. Então isso é importante, por isso que a gente não anunciou nada ainda. Mas essa semana talvez a gente finalize alguns contatos, a gente, né, enfim, já pensou no plano B, então a gente está estruturando tudo isso para de repente, ou até o final dessa semana, ou no máximo na semana que vem, a gente já também disponibilizar aí as vagas para quem quiser. Também na segunda-feira, depois a gente vai confirmar o horário certinho, na segunda-feira, se não me engano, dia 25, alguma coisa assim, a gente vai fazer uma live de lançamento, então, dessa travessia longa pro ano que vem, explicando um pouquinho como é que vai ser com todos os detalhes. Então esse é o nosso prazo final, né? Já que eu anunciei aqui, então segunda-feira, até lá, já tem que estar tudo certo. Então é isso, agora de verdade, um beijo e até a próxima semana.